E é o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Amém, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Quero dizer que uns irmãos, né? Glória a Deus. Os dias foram difíceis, esses dias para mim. Hoje eu não vinha e eu estava fazendo minha oração. Hoje fazendo minha consagração ao Senhor. E o irmão fala assim: não, você não pode parar. Se você tem a palavra de Deus, você tem um testemunho e você está voltando atrás, você está pecando contra Deus. Porque quantas coisas Deus tem feito contigo? E aí eu peguei para mim, aí meu esposo chegou e eu falei: amor, estava triste. E aí eu lembrei que eu falei 2 vezes para irmã: eu vou. E aí veio no meu coração, a palavra de Deus é assim, sim ou não. E eu falei: Senhor, esteja nas suas mãos. Quero dizer, meus amados, que aqui nosso Senhor Jesus, ele falou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Minha amada, que Jesus veio com essa palavra para mim e para a sua vida, porque nós temos o dever de orar. Às vezes você fala assim: Deus, eu não estou conseguindo dobrar meu joelho. Ele é na beira de um tanque, é lavando uma louça, é passando uma roupa. Ali você conversa com Deus, o seu coração se inclina e aí você fala com Deus. Muitas vezes falam com Deus que você tem que ficar só de joelho dobrado. Sim, joelho dobrado é sinal de rendição, de humilhação perante a Deus. Mas ali também o coração voltado a Deus é muito importante. Porque quantas vezes, meu amado, eu estava orando, estava num momento difícil e foi muitas vezes eu não estava de joelho, eu já tinha orado, conversando com Deus e Deus me atendeu. Eu quero dizer que essa viúva já estava passando por um momento difícil, né? E ela pediu para um homem que era de coração duro, que não temia Deus. A gente sabe que quem não teme a Deus, ele tem um coração duro, tem pensamentos ruins, mas mesmo assim, ela foi até ele. Aleluia. Mesmo assim, sabendo com quem ela estava lidando, porque era uma pessoa que fala que ela é iníqua, ela foi até ele. E muitas vezes a gente passa um problema e não quer ir para o Pai. Aleluia. E essa mulher, de tanto insistir, ela convenceu o coração desse homem de coração duro. E ele mesmo fala aqui que não temia a Deus. Eu quero dizer para você, um filho nosso pedindo um pedaço de pão, a gente tem coragem de dar pedra, serpente para ele, pedir não ao nosso Deus. Eu quero dizer que a sua oração não é em vão. Eu quero dizer, meu amado, que aqui quando nós dobramos o joelho, ainda que seja tardio, Deus está escutando eu e a sua vida. Ainda que a gente não veja o fruto naquele momento, tem um, sabe, meu amado, em Apocalipse fala que tem uma graça para a oração dos justos perante o altar do Senhor. Olha como a oração do justo é importante. Se todos vissem isso na presença de
Brasil, mas eu estou fazendo. Ei, Deus, eu oro, não acontece nada. Deus falou, está acontecendo sim. Já começou a trabalhar pessoas celestiais. Não, você está na minha presença. Aleluia. Essa mulher, ela foi honrada. Eu quero dizer essa tarde para mim e para você. Porque essa palavra, quando alguém prega, também vem para ela. Quero dizer que você, Deus está trabalhando e Deus vai honrar a sua Creio. Deus vai honrar a sua lágrima. Deus vai honrar essa dor que às vezes vem dentro do seu coração e você não aguenta. Você fala, Deus, até quando essa luta? Até quando eu não vejo lá, Senhor, aquela luz no final do túnel? E Deus está falando, estou trabalhando e você vai ver essa luz no final do túnel. Deus, Ele veio nos abençoar. Obrigado. Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. Mas em 1 Samuel, Deus fala que Ele mesmo cerrou a madre de Ana. Porque Deus queria Ana orando, Deus queria Ana buscando. E Ana, muitas vezes a gente não leva em conta o que Ana fazia, porque ela era confrontada e ela se calava. E aquilo lá ia correndo no coração dela. E muitas vezes a gente é assim, ou a gente fala, ou a gente se corrói por dentro. Por quê? Porque às vezes Deus não dá tanta coisa, mas tem aquilo lá especial que a gente está querendo. Deus, o Senhor já me abençoou com aquilo outro, mas aqueles negocinhos é o que eu estou querendo. Aleluia. Eu quero dizer para você que Ana foi ao texto, chorou. E eu vou falar uma coisa antes. Ana, ela estava naquela aflição, mas de ano em ano ela ia dar sacrifício precioso no Senhor. Então Deus está vendo o sacrifício que às vezes você vem aqui, que você nem consegue, e Deus te carrega. A charada foi o grego fé na terra. Eu quero dizer que em mim, no seu coração, vai ter fé. Em mim, no seu coração, vai ter busca. Hoje, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai amanhecer. O que é esse amanhecer? Amanhã eu vou voltar com a vitória? Não, é o amanhecer de Cristo na minha e na tua vida. Ele é a nossa luz. Aleluia. Ele é a nossa redenção. Aleluia. Nunca se esqueça que tudo que você apresenta a Deus, tudo que você dá no seu joelho, tudo que às vezes você fala, Senhor, eu não estou conseguindo nem hora de dor, mas eu vou conversar um pouco aqui contigo. Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, que às vezes você fala, Deus, eu não tenho nem força para dobrar o joelho, Deus, eu só tenho força assim para conversar, porque eu não tenho nem com quem conversar, eu só tenho a ti. E Deus está dizendo, eu estou te ouvindo. Aleluia. Deus está ouvindo, Deus está ouvindo, está contemplando e está trabalhando. Só que, meu amado, nada que é com pressa. Se você tirar o voo antes da hora, ele sola. Se você abrir o fogo antes da hora, ele sola. E as coisas na presença de Deus é com ordem e decência. Ele começa a trabalhar porque Ele quer uma vitória perfeita e eficaz. Ele quer você glorificando aqui, falando que só o Senhor é Deus. É um trabalhar, meu amado. Hoje eu oro, amanhã eu oro, e Deus vai operando na minha e na tua vida. É Deus. Eu quero dizer para os irmãos, é difícil estar na presença de Deus. E quanto mais a gente busca, mais o inferno se levanta para tentar nos parar. Quanto mais Deus faz a promessa na tua vida, mais o inferno se levanta para tirar essa convicção do nosso coração. E essa noite, essa tarde, Deus está falando para mim, para você, Ele está te ouvindo. Ele não perca a fé, não perca a esperança, não perca o propósito, não perca aquilo que Deus já colocou no teu coração. Nossa oração está como incenso perante o altar do Senhor. Nenhuma delas se perdeu. Nem a que você está andando, nem a que você falou, Deus, vamos confessar que eu não estou conseguindo. Sabe, ela não se perdeu. Ela está perante o altar do Senhor. Eu quero dizer essa tarde, não perca a fé naquele que te chamou. Não perca a fé naquele que te escolheu, porque você é um escolhido do Senhor, meu amado. Entre tantos que estão ainda lá fora, você já está aqui dentro e você já sabe o caminho. Deus te escolheu para você orar, para você ter fé e fazer uma grande obra na sua vida.
nome de Jesus. Quantas vezes você vai falar e vem no de repente de Deus se levanta para a vitória. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Eu posso só contar um tempo atrás, meus amados. Eu só vou contar uma coisa antes desse que Deus fez na minha vida. Quando eu tive meu filho João, ele foi diagnosticado com ele andar e eu estava bem negativo. O meu filho ele veio de surpresa, porque eu não tenho parente, irmãos. Eu tinha meu pai que era só Jesus no dia do testemunho. E eu já tinha 2 filhos, eu não queria mais um, porque é difícil quando você não tem um parente, não nada. E eu comecei a sentir muita cólica, levei uma inflamação, eu fui no médico, o médico falou assim, você está fazendo exame, não deu nada, ele falou, acho que você está grávida. É como se o chão tivesse saído fora do lugar, e eu falei, meu Deus do céu, mas eu tomo remédio. Como é que é isso? E aí eu olhei a carteirinha e tá tudo certo. Eu quero dizer que veio João. Só que antes de fazer o exame, eu fui para a consagração. E eu dobrei meu joelho e falei, Deus, eu tô grávida. Que negócio é esse? Não, isso não é grávida não, velho. E eu conversando com Deus. E eu falei, mas se eu estiver grávida, eu já amo meu filho, mas como é que vai ser? E aí, Deus só me deu uma palavra, minha amada. Eu não tinha nem pensando. Aquilo que você tiver que passar, você vai passar. Aleluia. Aí eu falei, Deus, sabe aquela filha do esqueleto? Eu falei, meu pai. E aí, fizemos um ciclo de para terminar. E eu falei, pai, eu tô grávida, o senhor me respondeu. E aí, eu falo que Deus é singelo. Estava todos os irmãos orando. E aí ele falou, olha com essa barriguinha como está redonda. E eu dizia misericórdia, o irmão nem entendeu. Porque é quando você tem intimidade com Deus. O que eu quero dizer para você, assim como a Maridiana, eu tive meu filho, eu tive muita luta com ele, e eu tive muito desespero com ele, porque não é fácil uma mãe receber esse diagnóstico. E quando eu fui orar naquele quarto que Deus me concedeu a bênção do milagre, a única coisa que eu fui pedindo a Deus naquele momento era a estrutura para eu suportar o que tinha que suportar. E eu já agradeço a Deus. Aleluia. O João está aí andando, correndo, inteligente, forte, combinando. Eu quero dizer que na sua vida não vai ser diferente. Glória a Deus. Sabe? Porque às vezes uma bênção na nossa vida é como uma criança. É verdade. Ela vem a ser gerada, nós esperamos ela, começa a andar e nós temos a Deus. Eu quero dizer, através do meu filho, eu profetizo na sua vida. Aleluia. Que milagres e maravilhas vão acontecer. Eu profetizo na tua vida que vai ter uma vez. Que a pessoa foi, sabe, muitas vezes o inimigo quer colocar como ponta seu ouvido, que fala que não é, que não foi. Deus está falando, a sentença é diferente. Ele vai acontecer, vai fazer. Não creia no poder de Deus. E eu quero te contar rapidinho o que aconteceu há um mês. Eu já tenho um problema de pulmão desde janeiro. E aí fui diagnosticada que cada vez que eu ficasse doente, como eu peguei várias pneumonias, minha respiração ia ficando pior. E meu esposo ficava acompanhando porque minha respiração parava à noite. Eu quero dizer que nada acontece se não for a permissão de Deus. E a sua oração tem poder. Aleluia. E ali teve um dia que eu fiquei muito mal, do nada comecei a sentir um calafrio, danada meu corpo já doía, eu não andava mais, e aí meus filhos acompanharam para o banheiro, eu liguei para o meu esposo, falei, se as crianças te ligar, eu estou mal, e meu esposo, não, eu vou agora, só que eu estava com tanto frio, que eu não estava com temor de ir no médico, eu não queria tirar minha roupa para fazer exame, porque eu estava com 6 cobertores em cima, e eu tremia tanto que eu não conseguia. Nisso eu não estava conseguindo beber água, foi tudo assim, horas. E eu, no dia seguinte eu falei, não, eu vou no médico, porque eu não estou bem, eu não gosto de ir no médico, eu fujo de médico. E ali eu acordei cedo para ele não faltar no serviço, só que eu não consegui levantar da cama. E fui conversar com Deus, falei, Senhor, me dá força para chegar no hospital, o Senhor pode primeiro
melhorava eu chegar no hospital, porque eu não estava conseguindo andar, e tem umas escadarias na minha casa, e eu falei, como vai ser? E Deus me melhorou, eu tomei um remédio, Deus me aliviou, porque eu já estava tomando remédio e não estava melhorando. E eu fui ao médico. E quando cheguei no médico, aconteceu várias coisas, fizeram exame de sangue em mim, eu resumindo ao máximo na semana. Eu estava com uma infecção gravíssima. Porque o resultado do exame, um exemplo para você não entender, eu tinha que dar 0,5. O meu tinha dado 225. E ali ela falou assim, é internação. Porque comprimido tem que ser na veia. Faz tempo que eu não vejo um resultado desse. E minha esposa olhou para mim e falou, fica tranquila. E eu falei, só internação mesmo? Só internação. Aí eu pensei nas minhas crianças e falei, eu vou para casa. Porque um tempo atrás eu fui para a UTI, minha filha estava no colégio, e eu não se despedi dela, e com aquilo no meu coração, eu falei, eu vou para casa, e no meu intuito estava, eu vou conversar com Deus. Quando chegar em casa, eu vou fechar a porta do quarto e vou orar. Só que, meus amados, a agonia estava tão grande, porque assim, eu estava com febre, eu estava passando mal, e a infecção tinha que ser internada para no mínimo aí uns 7, 10 dias, você tomando antibiótico na veia. E eu fui no Uber conversando com Deus, eu falei, Deus, eu não tenho com quem deixar meus filhos. Meu esposo está trabalhando. E pai, se for para ir para lá, não seja igual da outra vez. Me permite levar a Bíblia para eu ficar lendo. Mas eu não queria se internar não, pai. Não é nem... Porque assim, eu sou uma pessoa meio fria, assim, eu não tenho muita agulha. Eu não queria ficar internada mesmo. E eu quero dizer que eu falei, Deus, me dá um sinal. E Deus vai colocar no meu coração, não, fica em casa. E a infecção era gravíssima. E aí, não falei nada para o meu esposo. Quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com meus filhos. E o meu João chorou. Eu falei, o sinal que eu pedi ao Senhor, porque o Senhor sabe que ia apertar meu coração. E aí eu fiquei em casa, falei para o meu esposo, Deus, busca um antibiótico de comprimido que eu vou tomar. Ele falou, você não escutou a médica? Você está sendo irresponsável. Estou preocupado com você. Ele tinha que estar preocupado, porque eu estava muito mal, porque na noite anterior ele disse que eu me deitei no chão, comecei até a virar o olho, ele pensou que ia me perder ali, na madrugada. E aí eu falei, eu sigo Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele vai me abençoar. Aí meu esposo foi na farmácia, o farmacêutico falou assim, não vai nessa, leva ela para o hospital, porque tem pessoas que tomam em comprimido e voltaram pior. E a cabeça do meu esposo, preocupado comigo, preocupado com a situação, com medo de me perder pela situação que ele já tinha visto. E aí ele veio, aí meu filho ligou, falou que era teimosa, que ia acabar indo pior, e isso foi tudo acontecendo, e meu esposo chegou muito tenso em casa, eu falei, eu sigo o Criador dos céus e da terra. Eu não sirvo qualquer coisa. Quero dizer, meus irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu tomei aqueles comprimidos, eu não precisei mais tomar nada. Deus operou na minha vida, eu voltei em outro médico para levar meus exames, falar o que estava acontecendo, ele falou, comprimido não faz efeito, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei, porque eu peguei aquela caixinha pela mãe e orei. Quero dizer que Deus opera na minha e na sua vida. É lógico, irmão, que você não vai, não nunca mais o mesmo. Não, mas se Deus colocar algo no teu coração, faça, porque é Ele que faz. Quero dizer rapidamente que meu filho, o João, ele estava com 6 meses na barriga. E eu fui fazer um ultrassom. E ele não estava pegando peso dentro da barriga. E minha esposa falou assim, eu vou comprar fruta, vou comprar verdura. Falei, não, você não vai comprar nada, porque a partir de hoje eu estou de jejum. Ele falou, filha, vai emagrecer. Eu quero dizer que o resultado das contas foi que meu filho pegou peso. Eu não